Bíblia, no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20. Estarei lendo para a base e meditação da palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Todos encontraram? Amém? Está escrito assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria e dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vós, dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Tome seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, é interessante aqui dentro do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos observar que ele dá a missão para 70 pessoas, 70 servos de Cristo saem em missão. E diante de um grande objetivo, nós observamos e percebemos que toda missão tem sua ida e a sua vinda. Isso quer dizer que claramente nós observamos, quando Cristo comissiona, quando Ele dá a oportunidade para que alguém faça a sua obra, indo, Ele vai voltar com resultado. Isso é interessante. E diante disso nós observamos, que os discípulos eles estavam eufóricos, alegres, contentes. Por quê? Porque eles tinham alcançado o êxito naquilo que Jesus tinha colocado para eles fazer. Jesus designou, deu uma missão aos 70, e eles voltam então alegres, porque eles viram algo de maneira incomum acontecer. Eles chegam dizendo: Jesus, nós estamos possuídos de alegria, por uma razão, os demônios nos submetem, eles obedecem em teu nome. E isso é uma euforia grande, porque alguém que não tinha uma experiência espiritual grandiosa, exitosa diante desse propósito, ele se fica totalmente contente, porque ele está vendo um certo nível de hoste infernal obedecendo. E isso, sem dúvida alguma, traz para os discípulos um contentamento, uma gratidão, uma alegria. Mas é importante você observar que não é pelo fato de serem espíritos demoníacos ou coisas assim, que de maneira que nós entendemos diante da palavra de Deus, que Jesus aqui vai colocar as coisas no seu devido lugar, dizendo para eles também, de maneira muito interessante, que Jesus vai aqui dimensionar algo de maneira muito profunda, avistando o sentimento, o coração de cada um daqueles discípulos deles no particular, porque seria um feito extraordinário, para os nossos dias atuais, se você tivesse autoridade de expulsar os demônios. Porque naquele tempo os demônios eram mais visíveis, no sentido assim, a sua perturbação, a sua ação era tão nítida diante das pessoas, e hoje os demônios agem de maneira sorrateira, calado, sapatinho de algodão, coisa desse tipo, e a gente precisa ter discernimento para poder enxergar, é de Deus ou é do diabo? Porque não sendo de Deus se torna do diabo. Mas é importante você entender que existe uma palavra deliberada do céu para a tua vida, dizendo: é no nome de Jesus que o demônio vai obedecer. Ele vai sair, ele vai ser tirado da tua vida, do meio do teu viver. Você vai continuar vivendo uma vida entendendo que
que o diabo não tem vez na tua casa, não tem vez no teu casamento, ele não tem vez na tua vida, mas você precisa se levantar e dizer: é no nome do Senhor, é no nome de Jesus, é no nome daquele que tem poder. E isso me traz para mim uma urgência, resposta para a igreja nos dias atuais, que nós precisamos mais do que nunca do poder que vem do alto, porque Jesus está no alto, e o poder que vem do alto, ele traz para mim a condição de entender que o mundo espiritual vai obedecer o nome de Jesus, porque tem autoridade nesse nome. E é interessante, quando nós observamos aqui, Jesus vai de maneira clara e concisa enfatizar e dizer, de maneira muito enfática, eu vos disse, de maneira muito interessante, eis que vos dei autoridade. Jesus está ciente que ele te deu autoridade. Jesus está consciente que ele não deu qualquer coisa para você. Então é preciso você entender que ele está dizendo: você tem poder para pisar em serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Muitas das vezes nós estamos conformados por uma situação, porque nós entendemos e vislumbramos dentro de uma ótica e criamos alguns medos, alguns receios, alguns paradigmas são elaborados e de maneira bem presente, vivenciado por nós, que a gente não tem mais essa coragem. Mas eu preciso te dizer nesta oportunidade, Jesus disse e reitera dizendo, eu vi de maneira muito peculiar Satanás caindo do céu como um raio diante de uma tempestade, rasga o céu. E é interessante que nós observamos aqui dentro dessa ilustração, porque Jesus está aqui na condição de homem, na sua deidade, 100% homem, recebendo uma visão, uma revelação do Espírito Santo. E Jesus contemplava, vendo o futuro, observando Satanás, quando será jogado do céu, aproximadamente na metade da grande tribulação vindoura. Então Jesus aqui ele contempla o ato de maneira que o diabo é jogado fora dos céus, ou arremessado dos céus. E é interessante que isso lembra um raio, vai descendo. E de maneira que é interessante, quando nós observamos dentro desse propósito, dentro desse objetivo, Jesus está afirmando, que eu vos dei poder. A igreja de Jesus, ela não precisa buscar na política, nos meios que regem e que arregimentam esse mundo, querendo uma certa influência do mundo. A igreja tem poder para pisar na serpente, para pisar em escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Às vezes a gente conforma com as migalhas que caem da mesa, mas eu quero te dizer, Jesus não te deu migalha, Ele te deu dínamos, poder, revestimento, unção, para que você possa entender que você precisa usar o poder. É importante você entender que aqui é uma guerra no sistema entre o mundo do cristão e as artimanhas do inimigo para com a sua vida. Às vezes nós nos conformamos que existem coisas do diabo que estão acontecendo nas nossas casas, na nossa vida, no nosso ser. Aí a gente não quer de maneira nenhuma confrontar, a gente se encurva, a gente fica resiliente, quieto, não mexe, não faz nada. Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus te deu poder para pensar nisso, não é para poder conformar com isso, aceitar isso na tua vida, na tua casa, não. Está dizendo aqui, coisas peçonhentas, serpentes e escorpiões, porque são coisas que causam medo, Quem é que não tem medo de cobra? Quem é que não tem medo de escorpião? De uma certa forma, por causa do veneno, do dano que isso pode provocar e trazer diante de uma eventual confronto seu e dele. Mas eu quero te dizer, Jesus em primeiro lugar te dá poder e depois te dá autoridade. Pode pisar, não vai acontecer nada com você. Você tem autoridade da parte de Deus.
para poder pisar sobre essas coisas que vêm contra você. Então, é importante a gente entender que a gente vive dentro de um mundo cheio de pessoas que vivem numa situação, não me toque, numa situação isolada diante da realidade. Eu quero te dizer, nós estamos numa batalha. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os demônios que habitam nas regiões celestiais. E eu quero te dizer, Deus te deu autoridade para poder vencer as obras do diabo. Deus te deu autoridade para você vencer as obras do diabo, porque a Bíblia diz, o Filho do Homem, ele veio desfazer a obra do diabo. Isso quer dizer que no nome dele você tem autoridade, no nome dele o diabo vai te sujeitar, no nome dele você vai entender que ele não vai ter vez na sua casa, ele não vai ter vez no seu casamento, ele pode flertar com alguma coisa que está acontecendo dentro do seu ambiente familiar, mas eu venho aqui nesta noite dizer, é você que tem poder para resistir o diabo, ele vai fugir da tua vida. Sabe por quê? Porque você tem poder que vem do alto. Você não faz isso na sua força, você não entra nessa batalha como uma pessoa despreparada, você entra poderoso, cheio da graça, cheio da unção, enxergando que você será mais do que vencedor nessa batalha. Então, eu quero te dizer nesta oportunidade, nós precisamos, como seres humanos, entender uma coisa, que é uma esfera de autoridade espiritual e sobre seres espirituais, absolutamente não sobre os seres humanos. Então eu quero te dizer que você tem dentro da autoridade delegada por Cristo a você a condição de entender que essa batalha é espiritual. Às vezes a gente perde tempo discutindo, brigando, degradando, confrontando, implicando, pirraçando as pessoas, e Deus está dizendo, entra para o teu quarto, essa batalha é vencida no joelho no chão, entra para o teu quarto, essa batalha é vencida com resistência espiritual, com poder, dizendo, Jesus, entra na causa, entra na providência divina, manifestando a glória do Senhor, porque nós entendemos que nós não estamos aqui para brigar com pessoas, nós não estamos aqui para acabar com seres humanos, uns com os outros, guerras mortais entre homens e mulheres, em uma situação que Deus desaprova. Nós estamos aqui para dizer, é o diabo o nosso adversário, é ele que deve ser de maneira combatido, e você precisa entender que você não está vendo ele, que ele não habita aqui, mas ele está numa região mais alta. Mas eu quero te dizer, ele vai cair dessa posição pelo poder da glória de Deus que há na tua vida. Ele não vai prevalecer, porque Jesus está dizendo, eu vi Satanás cair do alto do céu como um relâmpago, de uma velocidade rápida. Não é uma caída que demora um ano para cair, não, é de maneira instantânea, é na velocidade de um raio. E eu quero te dizer, toda investida do inimigo contra a tua vida, ela pode começar lá de cima, mas lá de cima ela vai despencar, e de maneira rápida. Por quê? Porque existe a autoridade de Deus sobre a tua vida, se você entender que você também tem uma missão a fazer, que você tem um trabalho a realizar, que você não é uma pessoa qualquer, porque Jesus está dizendo, eu te dei poder para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Então é interessante, há uma disposição dentro do mundo, que a gente muitas das vezes se encontra fraco, desanimado, conformado, não tendo convicção da nossa vitória. Mas eu quero te dizer, dentro desse objetivo, dentro desta palavra, Jesus está dizendo, não é só alegria de expulsar demônio, é a alegria de você entender que você é mais do que vencedor, porque Ele te ama, e Ele pagou um alto preço para você. E diante da esfera espiritual, Ele está dizendo para mim e para você, que nós somos espirituais também. A gente por vezes aceita a muito ser carnal,
porque a gente come, a gente bebe, a gente dorme, a gente tem necessidade de descansar, a gente é limitado dentro de algumas questões, mas eu quero te dizer, você também é espiritual, e diante desta batalha, você precisa entender que você tem autoridade para vencer uma pessoa que não come, que não bebe, que não descansa, que não tem pausa, que é o diabo. Porque a Bíblia diz que ele fica bramando ao nosso derredor como um leão, rugindo, buscando uma oportunidade. Enquanto você está dormindo, você está entendendo que ele está de pé, que ele não comeu, que ele não bebeu, mas ele está querendo uma oportunidade. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, na unção do Senhor, você vai comer, vai descansar, vai dormir, e nada vai acontecer com você, porque você está revestido da autoridade de Deus para vencer essas circunstâncias adversas, porque a Bíblia está dizendo, né? Ele tem vontade de te levar agora, acabar com a tua vida, te levar para o inferno, mas eu venho aqui nessa noite dizer, você tem a grata satisfação de entender que você está revestido do poder de Deus. Então não seja fraco e omisso às circunstâncias da vida, mas entenda uma coisa, Jesus ele quer te dizer, ó, você é espiritual, e na condição de ser uma pessoa espiritual, você pode vencer as adversidades da vida, e vencendo as adversidades da vida é na unção de Deus. Isso é importante, né? Porque a Bíblia fala muito que Davi, ele venceu Golias, mas não foi uma questão humana, era desigual. Davi era um rapazote, Golias era um homem experiente, aparelhado, experimentado, experiente em campos de batalha, desde a sua meninice, e era um homem invencível. Mas eu venho aqui nessa noite dizer que diante de uma batalha, no sentido espiritual, no nome do nosso Deus, não há gigante que vai ficar em pé, ele vai cair para a glória de Deus. Então é nesta ação e é nessa atmosfera que eu quero te dizer, você tem autoridade da parte de Deus para entender. O inimigo pode vir contra ti com lança, espada, escudo, mas você vai no nome do Senhor dos Exércitos, aquele que faz a diferença na nossa vida, porque a Bíblia diz, nesta batalha não temos que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. Então nesse momento, muitas das vezes, diante dos embates da vida, das lutas, das dificuldades, nós entendemos que em questão espiritual, você é uma tocha nas mãos de Deus, você é uma bomba nuclear na presença do Senhor. Por quê? Porque você vai desvencilhar, você vai destruir o inimigo. Ele não vai saber para onde ele vai ter que sair, ele vai ter que se retirar, envergonhado da tua vida, por uma razão, porque você tem autoridade espiritual. E é bem verdade que nós encontramos aqui no texto algo tremendo e grandioso para a nossa vida, que é vivermos debaixo da autoridade de Deus. Quando Jesus dá alguma coisa para a gente, não é esmola. Quando Jesus dá alguma coisa para a gente no sentido espiritual, Ele está dizendo, ó, isso é que nem comida, você ama comer, você gosta de se alimentar, você tem prazer em comer tais pratos, mas o crente também tem que ter a alegria, o discernimento, o preparo de entender que você tem respaldo da palavra de Jesus, dizendo, ó, você tem autoridade. Às vezes você está esperando, eu estou precisando da irmã Maria, fulano de tal, ir lá na minha casa, colocar a mão em tal pessoa, ou então expulsar o demônio que está me atormentando aqui na minha casa. Eu quero dizer, você na qualidade de servo de Deus, homem que foi batizado nas águas, mulher que foi batizada nas águas, pessoa que tem o selo do Espírito Santo, você já tem a autoridade de dizer, Satanás, retira daqui, eu não aceito a tua presença, você incomoda esse ambiente, porque aqui é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesta atmosfera, nós precisamos mais do que nunca entender que Ele não vai ter vez na tua casa. Começa a profetizar sobre a tua família, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a ministrar, Senhor, eu não aceito isso que tem sido colocado como manjar, como oferenda, como coisas assim para mim cair. Eu vou pisar
atitudes das serpentes, nos atos dos escorpiões, porque a minha casa será uma casa de bênção e a minha vida vai ser para a glória de Deus. Então, como igreja do Senhor Jesus, eu preciso entender que eu preciso estar contente com aquilo que o Senhor tem dado. E Jesus continua, dizendo aqui diante da sua palavra, de maneira muito contundente. No verso 20 ele diz: não obstante, mas alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado. Em outras versões está escrito, em outras versões, no livro da vida. Quem é que tem a certeza maior do que isso? De ter o seu nome escrito no livro da vida. Às vezes aqui nós ficaríamos alegres, porque se Jesus desse essa autoridade, Jesus, tinha um demônio na minha casa, eu expulsei ele. Isso é interessante. Seria algo de maneira que, se a gente pudesse ser como algumas pessoas são por aí, que nem os torcedores de time de futebol, os que gostam muito de política, de soltar foguete e sair dirigindo um carro feito doido, de tanta alegria, expulsei um demônio. Mas Jesus, ele se contradiz de maneira interessante nesse episódio, porque ele fica quieto, sereno, sensato, e de maneira muito intuitiva, ele disse para os discípulos, dizendo: eu estou alegre. Os discípulos dizendo: eu expulsei demônio, Jesus, o diabo me obedece. Não é porque o meu nome é João, porque meu nome é Pedro, porque meu nome é Bartolomeu, Filipe, não, é porque é o nome de Jesus. Esse nome tem poder. E aí Jesus vai dizer para eles assim: isso não deveria ser um motivo para alegria. Antes, alegrai-vos, porque os espíritos o sujeitam, mas é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Isso é interessante, por uma razão. Jesus está dizendo para mim e para você que, por mais que as alegrias de fazer a obra sejam tremendamente grandes, às vezes não é nem expulsar o demônio, só de você pegar o microfone e dizer: eu não tremi, consegui falar, mesmo com a voz embargada, mesmo com uma dificuldade, eu consegui pregar, eu consegui falar alguma coisa, eu consegui olhar e não desmaiar aqui de medo, de tanta dificuldade, de exaurir, ou de exprimir, ou de expor alguma coisa de Deus. Mas o interessante, Jesus está dizendo, que a gente não precisa ficar alegre porque a gente faz a obra. A alegria nossa é constante, a obra é um mandamento, é ato contínuo. Eu não faço a obra para me sentir alegria, eu faço a obra por mandamento, e é importante. Jesus está dizendo que a nossa vida deve ser regozijada no Senhor, e Ele está nos dizendo que a salvação da alma sempre deve ser ocasião de regozijo. Isso é importante porque uma alma salva é o fator de você se sentir alegre com Jesus, de entender: Jesus, eu sou alegre, não é porque eu sou pastor presidente, não é porque eu sou pregador, não é porque eu sou cantor, não é porque eu sou líder de departamento, não é porque eu tenho uma influência, porque quando eu falo, eu faço e aconteço na obra, é porque eu sei fazer o trabalho na cantina, é porque eu sei liderar, eu sei comunicar, eu sei usar essas questões da obra. Jesus está dizendo claramente, a maior questão em xeque que demanda para a tua vida é você entender que a ocasião da alegria é porque você é salvo no nome de Jesus. Isso é importante. A gente precisa ter essa alegria, de dizer: Jesus, eu faço a obra é porque eu sou salvo. Essa é a maior alegria. Não é porque eu faço alegria, eu tenho alegria porque eu faço a obra. Isso é o contraste que Jesus quis nos ensinar. Porque há muitas pessoas que se sentem já alegres o suficiente, não tem depressão, não tem tristeza, não tem frustração, tão tranquilo, tão acomodado, tão feliz com o que tem. Não é uma pessoa que está sendo ambiciosa pelas coisas, mas são pessoas que estão satisfeitas com aquilo que são, mas não têm alegria de ser salvo. E aí é o que pesa, é o que tange diante dos objetivos que nós precisamos traçar para a nossa vida,
diante de tudo que você faz, você precisa ter a certeza, né? Eu quero ser constantemente uma pessoa que tem alegria da salvação na minha vida. Davi, quando ele comete um pecado de maneira dupla, né, com a mulher de Urias, Batseba, lá em 2 Samuel, a Bíblia diz de maneira contundente, né, quando o profeta Natã tem uma revelação, uma visão de Deus e chega para o rei Davi de maneira sábia, dirigida, orquestrada, ministrada por Deus, e fala para Davi a seguinte questão: havia, de maneira muito contundente, uma família rica e pobre, né, que tinha muitas posses, muitos animais, e uma família também que não tinha nada, só uma cordeirinha, e dela tirava o sustento, né, tirava o leite, fazia o queijo, vendia e sobrevivia com aquilo. E de maneira que chegou um viajante, de maneira rico, com os trajes bem significativos, apresentáveis, diante daquele lugar chegou, e aquele homem foi lá e matou a cordeirinha daquele homem que sobrevivia dela. E Davi foi se apertando em ira e disse: esse homem deve morrer e deve ser restituído 4 vezes mais o dano que ele fez àquele outro. E aí o profeta Natã aponta o dedo para Davi, dizendo: és tu esse homem, rei Davi. Eu te tirei das malhadas, de trás das malhadas, te coloquei por chefe sobre o meu povo, te dei de maneira contundente mais, e te coloquei mais, e te fiz homem próspero. Se isso fosse pouco, te daria mais e mais e mais. E aí Davi, ele diante do ato de ser descoberto o seu pecado, ele então chega em momento de quebrantamento diante de Deus e fala com Deus: Senhor, pequei contra ti, de maneira que eu não sou digno, mas eu te peço, não retires de mim a alegria da salvação. Isso é importante. Nós observamos que muitas das vezes existem pessoas que elas maqueiam isso, né? Que elas querem de maneira muito afirmativa, dizendo: ó, eu de maneira nenhuma estou errado. Se eu cometi tal pecado foi porque o irmão foi linguarudo. Se eu cometi tal pecado porque o irmão foi grosseiro, ele foi destemperado e eu não conseguia me segurar, e aí eu fiz tal besteira. Mas eu venho aqui nesta noite dizer: o grande segredo da nossa vida é entender: Jesus, tem misericórdia de mim, sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito, perdoa, não retire a alegria de eu ser um crente salvo. Você pode ter o maior pecado que você já cometeu na tua vida e ninguém fica sabendo, mas eu quero te dizer nesta noite aqui, baseado nesta palavra: continua dando ocasião para que a tua alma seja regozijada no Senhor, porque é você que vai dizer isso. Eu não posso pregar para você e dizer para você e você não falar, e você não sentir necessidade de entender que você precisa da alegria da salvação. A Bíblia diz: Senhor, eu quero ter um coração quebrantado, contrito, eu quero ser um crente alegre, porque eu tenho salvação. Eu não quero ser feliz porque eu tenho tal mulher, porque eu tenho carro, porque eu tenho fazenda, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho posição. Não, a alegria do crente é quando ele entende: eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou transformado, eu sou pecador, mas eu sou alegre porque Jesus escreveu meu nome no livro da vida. Isso é importante. Isso é determinante na vida do crente, porque é ele que vai dizer: a minha alma sempre se alegrará no Senhor. Isso é interessante, porque como igreja, eu entendo que nós, na condição de igreja, devemos entender que a nossa alegria está no propósito de almas. Não é porque nós estamos determinados em coisas, porque quando uma igreja se inverte esse valor, preocupado demais com coisas do que com alma, está alguma coisa errada. Nós estamos aqui para poder entender: a nossa alma é preciosa, a nossa alma precisa ser purificada, os nossos pecados precisam ser perdoados. Nós não estamos aqui dizendo: ó,
que é impossível você não errar. É possível, é fácil. A gente, para cair, passa a estar de pé, mas é algo determinante para a nossa vida, a gente entender como igreja, que a gente tem que ser pessoas que haverão de ser cuidadas. A nossa alma tem um valor. Irmão, nós precisamos voltar ao tempo, que muitos se preservavam o valor da alma e não o valor das coisas. Não é verdade que a Mara Lima cantava desde a década de 80, Irmão, você sabe o valor de uma alma? Quem é que lembra, do hino sacro, sagrado, eternizado, memorizado? Passou-se anos adentrando nas Assembleias de Deus, tantos hinos cantamos, mas nós entendemos o valor de uma alma. Isso é importante como igreja. Nós não estamos aí de maneira nenhuma triste porque a nação brasileira está em revolta por causa de uma situação que aconteceu nas urnas eletrônicas, de maneira que alguém perdeu ou ganhou. Não, nós estamos tristes por uma razão, que isso deve ser o fator determinante. Quantos milhões de almas estão interessadas ao inferno neste dia de hoje, e muitas não têm condição de salvar ela. Então eu quero te dizer, você como igreja, você deve entender que nós devemos nos alegrar porque a nossa alma está salva, mas nós precisamos preocupar com a alma do vizinho, com a alma do parente, com a alma da mãe, do pai, que não aceitou e nem reconhece Jesus como Salvador, porque o ato tão profundo que nós estamos vivendo, que é finais de tempo, e a igreja não se desperta para o momento de entender que a igreja não está precisando de colocar um crente lá no Palácio do Planalto. A igreja está precisando de colocar em cada setor, em cada casa, em cada currutela, um lavado e remido no sangue de Jesus, que aceitou a Ele, que tem Ele como Senhor da tua vida, que tem Ele como o salvo, liberto do pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, uma alma salva vale mais do que o mundo perdido. Eu quero te dizer, tudo que existe no mundo, de perto, de bonito, tecnológico, de grande, de sofisma, de inteligência, não vale nada se a alma não estiver salva. E eu quero te dizer, valorize a sua alma. Sabe por que o mundo está perdido? Sabe por que esse mundo foi destruído como Sodoma e Gomorra? Porque aqui tem mais pecado que Sodoma e Gomorra, aqui cheira mais mal do que Sodoma e Gomorra, mas aqui tem o sal da terra, que preserva este mundo. Aqui tem pessoas que são justas, tem pessoas que são salvas, e Deus está dizendo, por causa dele, eu não vou destruir a terra, por causa dele, eu não vou permitir que a chuva inunde tanto e todo mundo, acabe com eles, porque é tão fácil para Deus fazer isso, mas Ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque você está nessa comunidade como crente lavado e que diz no coração, Jesus, eu estou salvo, eu posso dormir e não acordar para a vida, mas eu acordo na eternidade com meu nome escrito no livro da vida, entendendo que eu adentrei pelas portas da cidade santa com o coração lavado e remido no sangue de Jesus. Então eu quero te dizer, igreja do Senhor Jesus, que nós possamos despertar. O nosso momento é agora, como igreja do Senhor Jesus, porque como na condição de igreja, eu preciso me alegrar mais por alma do que por coisas, porque se eu preocupar mais por coisas, alguma coisa está errada. Quando você vê uma igreja preocupada apenas com prosperidade, com coisas desta vida, eu quero dizer, alguma coisa está errada. O evangelho foi desvirtuado, porque Jesus disse, o meu reino não é daqui, eu não sou daqui, o meu reino é de outro lugar. Jesus não veio de maneira nenhuma se associar com os reinos do mundo, porque é interessante quando você olha para a Bíblia diz, os reinos se movem, Ele muda os reinos de lugar, mas Ele de maneira contundente diz, ninguém me tira do meu reino, porque eu sou o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E na coxa dele está escrito, como está escrito lá em Apocalipse, Rei dos reis, Senhor dos senhores e vencedor. Então eu quero te dizer nesta oportunidade, continue tendo esta alegria. Às vezes você não vai conseguir tudo na vida,
Às vezes você não vai comprar o carro que você sonhou. Às vezes você não vai ter a casa que você planejou. Às vezes você não vai ter o emprego que você lutou na vida toda para ter. Não vai se formar naquilo que você sonhou. Mas ninguém vai tirar o seu direito de entrar na cidade pelas portas, porque você é crente de maneira contundente e de maneira que você se sente com a alma alegre, porque você é salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesta oportunidade, eu quero te convidar, a igreja do Senhor Jesus, alegre pelo fato de você ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós vamos encontrar diante do grande juízo final de Deus, de maneira muito afirmativa, que os nomes haverão de estar escritos no livro da vida, e o que não tiver, não vai entrar na cidade pelas portas, vai ser arremessado, jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, eu quero te dizer, vai estar nome de gente importante, pessoas que fizeram histórias, pessoas que eram amadas, pessoas que de maneira muito contundente se evidenciavam como deuses, mas não se salvaram, porque não reconheceu Jesus como Salvador. E a Bíblia diz mais ainda, né? Que toda língua, todo joelho, naquele grande dia, que não estiver escrito o nome do livro da vida, vai dobrar diante de Jesus, com seu joelho. Não é um dobrado assim, porque existem pessoas que vêm para a igreja, não conseguem joelhar, é entendido. Existem pessoas que não ajoelham de maneira nenhuma, né? Só senta, nem fica em pé, reverenciando Deus poderoso, mas eles vão dobrar com o joelho que tem, cortado ou arrancado, diante dos fatores que a vida lhe presenciou, mas eles vão dizer: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então eu quero aqui nesta noite dizer que nós, como igreja do Senhor Jesus, entendamos uma coisa importante para o nosso crescimento espiritual, que nós temos a alegria da salvação. Meu irmão, nós não estamos tristes como igreja porque alguém ganhou e outro perdeu. Nós estamos alegres porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e isso é muito maior, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem, tudo vai ficar. Quando você morrer, você não vai levar nada, nem a tua roupa, nem o teu chinelo, nada vai ir com você, nem a sua carteira de identidade, nem a carteira de trabalho, nem a carteira de motorista, nada vai te acompanhar, de maneira nada vai ser levado no caixão com você, apenas você. Então eu quero te dizer nesta oportunidade, né, que nós, como igreja, entendamos, né, que a nossa alegria está porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e Ele está aqui nesta noite para dizer para você, ó, alegra-se por isso, não se entristeça diante das lutas que você tem vivido. Sabe por quê? Porque os espíritos é para se submeter à igreja. O diabo não tem vez na igreja, ele não tem poder contra a igreja, ele pode perseguir, ele pode matar, ele pode fazer isso, mas ele não consegue jogar ninguém no lago de fogo e enxofre, porque quem vai para lá é ele, e quem desobedece a Deus. A igreja tem um destino, né? A nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva que foi reservada aos santos. Então eu quero te chamar a atenção mais uma vez, né? Vamos nos alegrar no nome bendito do nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique essa palavra de ânimo, conforto e despertamento para as nossas vidas, e que venhamos ser tomados pela graça de Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.